Olá, sejam bem-vindos, bem-vindos à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje é Joaquim de Fiore, um abade calabrês entre 1132 e 1202. O seu pensamento é uma proposta de reflexão sobre a história que muito reflete o seu contexto histórico, sobretudo aí dos últimos 400 anos, mais ou menos isto. Mas, só para compreendermos esse cenário e depois voltar ao pensamento deste pensador, nós temos uma formulação medieval, a partir de Carlos Magno, que é uma distribuição do poder e permitindo as estruturas feudais existirem com mais autonomia e com mais poder, exatamente para se preservar ou se proteger das invasões digamos, ao norte, dessas regiões que hoje conhecemos como Inglaterra, Suécia, Finlândia, etc. Então, para se proteger, é necessário fazer um conjunto de arranjos políticos. Isso, então, vai seguir por 300, 400 anos, algo próximo a isso, ou até um pouco mais, uma modelagem que marcará profundamente a Igreja. E é neste contexto que a gente compreende o pensamento de Joaquim de Fiore. No geral, a Igreja perde bastante autonomia e tentará retomar essa sua autonomia em relação às dinâmicas, digamos assim, não religiosas, que acabam interferindo sobre a questão religiosa. Como referência histórica, portanto, o Mosteiro de Cluny, próximo a Lyon, na França, é uma grande referência desta reconstrução de uma igreja com mais autonomia em relação ao poder, digamos assim, das nobrezas locais. De certa maneira, esse período interessaria muito para os nossos estudos de aprofundamento, quando a gente quer entender a relação entre fé e poder político, poder de interesse político, como é que uma coisa interfere na outra. E é nesse contexto que Joaquim de Fiore, então, propõe uma ideia de história trinitária. A ideia de uma época do Pai, uma época do Filho e uma época do Espírito Santo, que vai se concretizar muito em breve. Muitos farão uma análise aí, digamos assim, esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento meio que desencanto, meio que a partir de um desencanto da realidade dada, como se ela não tivesse outra possibilidade. Então existe essa possibilidade de leitura. Eu destaco ainda nessa tríade uma profunda relação que será feita por um outro pesquisador contemporâneo, que nesse curso de pílulas eu ainda chegarei lá e vou tratar novamente desse autor, digamos assim, a partir de um pensador português brasileiro, ou luso brasileiro, chamado Agostinho da Silva, que irá estudar a relação de uma festa popular na cultura portuguesa, que depois se desloca para os Açores, porque foi proibido em Portugal, no continente, e essa festa vem, por exemplo, para o Brasil, em comunidades açorianas, por exemplo, de Florianópolis, que é a festa do Divino Espírito Santo. Então esse pensador contemporâneo irá pegar essa análise do Joaquim de Fiore e aplicar essa categoria, por assim dizer, à forma como a cultura lusófona, e aí então já estendendo para os falantes de português, articulariam a história, como é que compreendem a história. E para este autor português, brasileiro, Agostinho da Silva, a festa do Divino Espírito Santo seria este grande exemplo. E seria uma chave, e aqui eu só estou fazendo uma rememoração histórica, não estou entrando na dinâmica interna do tema, mas no resumo, seria uma forma de compreender como se dá a concepção de vida, de existência, neste contexto da lusofonia. Portanto, um tema de 1100 e pouco, 1200, que é deslocado para uma leitura da contemporaneidade, de uma manifestação contemporânea de cultura. E como chave de explicação de como essas duas culturas distantes no tempo se posicionariam diante da vida, diante da religiosidade e, portanto, diante do pensamento filosófico. Portanto, Joaquim de Fiore será retomado em detalhe por mim no futuro, quando eu chegar na filosofia contemporânea. Por hoje, fica que este autor é importante por tentar formular uma explicação filosófica, digamos assim, diante de um cenário das dinâmicas políticas
que de certa maneira parece não ter fim, um conjunto de jogos e de interesses que reduzem a vida a esses jogos. E como ruptura deste jogo, e isso é para mim a questão mais fundamental deste pensamento, essa reflexão de introduzir uma época que seria desse Espírito Santo como um novo posicionamento e um novo sentido existencial. Enfim, por hoje é só. Muito obrigado, até um próximo vídeo aula.